Então, vamos lá. Terceira lei da apometria, né? Ele denominou como lei da ação à distância pelo espírito desdobrado, lei da viagem astral. Enunciado. Toda vez que se ordenar ao espírito desdobrado do médium uma visita ao lugar distante, fazendo com que esse comando se acompanhe de pulsos energéticos através de contagem pausada, o espírito desdobrado obedecerá à ordem, conservando sua consciência e tendo percepção clara e completa do ambiente, espiritual ou não, para onde foi enviado. Então, veja que, recapitulando, né? Você dá os comandos para desacoplar, para desdobrar. Você dá os comandos também para que a pessoa se desloque no espaço, em dimensões que pode ser no astral ou até no físico. E você dá os comandos para fazer o acoplamento, o retorno da pessoa. Observação importante. Esta lei é aplicada de ordinário em sensitivos que conservam a vidência quando desdobrados. Ou seja, não vai funcionar com todo mundo. Porque a pessoa pode ter uma saída, né, pode ter o desdobramento, mas ela não tem a vidência extrafísica. Entende? A pessoa fica, não consegue, ela pode desdobrar, e muitas vezes o que acontece com a gente, conosco, né, na maioria das vezes, com a grande maioria das pessoas, quando elas saem do corpo, né, durante o sono, né, o desdobramento natural, não tem a lucidez extrafísica. Alguém levantou a mão aí? Pode falar, só vou colocar aqui o... Eu ia perguntar, André, justamente sobre essa questão, porque o desdobramento do sono, ele tem algumas questões, assim, que eu queria entender se talvez vocês tenham até falado na primeira lei, que eu não acompanhei, mas se tem, tipo assim, são duas perguntas. A primeira é se no desdobramento, assim, na apometria, nesse desdobramento até mais mediúnico também, se é possível ver se existe essa ligação do cordão de prata, igual como é dito nos desdobramentos do sono. E essa questão da vidência, né, no desdobramento, normalmente a gente não sai lúcido, ou não lembra exatamente daquilo que viu. Eu tenho muita projeção cega. Então. E às vezes eu consigo ver, e às vezes eu não consigo ver. No caso do sono. No caso, assim, do desdobramento comandado, eu nunca tive experiência, então não sei como seria. Em resumo, o desdobramento apométrico não é o mesmo desdobramento que acontece no sono. E esse seria o desdobramento natural. O desdobramento apométrico, ele é induzido ou artificial. É produzido através de comandos com a pessoa, né, com a assistência de alguém, para que aconteça o fenômeno. Kardec fala lá, ele não utiliza o termo desdobramento, ele utiliza o termo sonambulismo. E aí tem toda uma discussão que nós vemos lá, e eu já recomendo a todos o estudo do livro dos Espíritos no capítulo Emancipação da Alma, e lá ele faz várias perguntas, e ao final, considerações finais sobre os fenômenos do sonambulismo natural ou artificial, né, que é induzido, também de fenômenos como catalepsia, letargia, e ele fala sobre sono, sonho e dupla vista, certo? É um estudo que é, a meu ver, basilar para você compreender os fenômenos da apometria, já que o desdobramento apométrico está relacionado ao chamado sonambulismo induzido ou artificial,
que é produzida através do magnetismo, e a apometria é magnetismo. Quando você dá os comandos e com a vontade você determina que algo seja feito, você está ali magnetizando para uma finalidade específica, né? E mesmo quando esse desdobramento é induzido, nem todos conseguem ter a evidência. Então, como é que você vai saber, né, se a pessoa é boa ou não para fazer assumir o papel de médium para o desdobramento? É testando. As pessoas vão ali, vamos testar, né? E aí vai dar os comandos, desacopla, ver se a pessoa tem alguma clareza, alguma visão, e aí é assim que a gente vai formando o grupo, né? Através verificando a aptidão de cada um. Porque nem todos têm a aptidão para desdobrar e ver o que está acontecendo lá, porque é necessário passar as informações do que está acontecendo do outro lado, né? Tanto pelos mentores como pelo que está acontecendo, né? Ele fica consciente e fala o médium desdobrado, entende? Entendi. Beleza, obrigada. Alguém mais ia perguntar? Foi eu que levantei a mão sem querer de novo. Ah, certo. Podemos prosseguir, turma? Ok. Aí a dinâmica, muito simples, né? Desdobrou, ação à distância, tem que acoplar. E é bom a gente estar sempre lembrando. Essa lei decorre naturalmente da primeira lei. Seu enunciado descreve as possibilidades que estão ao alcance do médium desdobrado que, sob o comando de um dirigente, poderá deslocar-se livremente no plano astral para agir à distância. Assim, projetado no ambiente espiritual, realiza as tarefas programadas pela espiritualidade, onde se desenvolve o trabalho de assistência. Essa ação à distância, com a projeção do médium, permite que o servidor vá até o ambiente profissional ou a residência do consulente, ou em qualquer outro lugar, conforme a necessidade do caso e a orientação espiritual que tenha sido dada. Então, turma, normalmente, uma pessoa que está precisando de uma ajuda pela apometria, né, fazer um trabalho de desobsessão e de limpeza energética, muitas vezes o médium ele se desloca também para a casa da pessoa, né? O lugar onde ele mora, né? Porque ali também está contaminado, né, energeticamente, né? Para ser feito alguma coisa ali. Então, não raro existe esse deslocamento também, né, até a residência do consulente. Também facilitará a realização dos resgates nas zonas densas dos espíritos necessitados, desmanchando os trabalhos de magia ou doando energia nas revitalizações necessárias. Poderá ainda receber instruções dos mentores espirituais diretamente nos hospitais ou nas escolas da espiritualidade. Nessa ação à distância, um médium deverá estar sempre acompanhado pelos guias da espiritualidade para a sua segurança. Essa parte aqui me faz lembrar o livro Magos Negros, psicografia de Robson Pinheiro. Um excelente livro. Se vocês não leram, turma, leiam, viu? Muito bom, até para você compreender também os processos de magia. E lá, Pai João, ele fala, né, do desdobramento do médium como uma das soluções para esse trabalho de magia, que não é necessário estar fazendo mandinga, certo? Para pegar e fazer um desmanche. Porque tem casas que só trabalham assim, né? Desmancha trabalhos através de também fazendo outra mandinga, né? Usando apetrechos, né? Elementos materiais, oferendas, etc.
E aí a pessoa que não é, ou que não é daquela religião, né? Ou é um espírita, digamos, ortodoxo ou kardecista, né? Ou uma pessoa que não quer usar aquele método, ela fica desamparada? Não fica desamparada. Existem outras formas de você tratar, né? E Pai João fala da N, né? Ele cita até as reuniões de ectoplasmia, né? E os desdobramentos também dos médios acompanhados pelos mentores, ou seja, apometria, né? Para desmanchar trabalhos de magia negra. Magos Negra é do pai. O livro que você falou? O livro, o nome do livro é Magos Negros, Magia e Feitiçaria sob a Ótica Espírita. É de quem? Quem escreveu? Robson Pinheiro, Tá. psicografia de Robson Pinheiro, Espírito Pai João de Aruanda. Tá. É um livro de perguntas e respostas. Uhum. Tá? Muito bom mesmo. Foi um dos livros que eu mais gostei, porque depois eu até fiz um comentário em status WhatsApp, né? Porque eu não tinha lido esse livro antes. E antigamente, quando eu frequentava um centro, né? Não de querendo desfazer, aprendi muita coisa lá, né? Aprendi mesmo, sou grato por tudo que eu aprendi, por toda a assistência que eu recebi, mas eu só desmanchava mandinga só na base da mandinga. Vocês entenderam? Mas, André, Oi. eu acho que eu já li nos próprios livros de Robson e Pai João falando Sim. que para desmanchar um trabalho, Sim. que você tem que convencer o espírito que fez desfazer o trabalho para poder ter, né? Não é convencer, né? Foi um caso que ele contou, e cada caso é um caso, né, Darlene? Não é todo caso. E nem todo caso tem que ser feito assim, dessa forma. Tá? Existem métodos de destruição de duplos que são criados através daquelas oferendas de despachos, né? São criados duplos, e com os elementais, por exemplo, salamandra, você destruir esses duplos, certo? É um dos recursos, por exemplo. Mas o caso que ele contou inclusive foi o primeiro atendimento de apometria que eles fizeram, que o filho de uma senhora estava com um problema, acho que é problema na coluna, né? E não estava encontrando solução em lugar nenhum. E aí um centro de espírito procura Robson Pinheiro. Aí foram lá e atenderam ele. Não foi o Robson, foi até o Marcos Leão e a equipe, né, que estava ali presente. Robson estava viajando. E aí eles desdobraram, foi o médium, fizeram a apometria, né? O médium foi no rastro magnético do Mago Negro, e aí trouxeram ele em campo de força e forçaram ele. Não foi um convencimento, forçaram ele mesmo. Ele ficou preso num campo de força para desfazer, porque só ele que sabia como tirar aquele apetrecho extrafísico que estava no paciente. Entendeu? Eles sabem contar direito Mas, em resumo, foi isso. Eles compeliram, eles forçaram a pessoa que fez o equipamento extrafísico, né, a desmontar. Porque eles não sabiam desmontar. Compreendeu? E ainda assim, foi pela apometria, não foi feito nenhum tipo de... Ele não fala de nenhum tipo de... E também não é a área dele, né? Não é a área dele de usar mandingas, magias, etc., respeitando, claro, essa forma de trabalhar que produz os seus efeitos também, né? E é válida e respeitável. A gente tem que respeitar a forma de trabalhar de cada um. Né? Mas, nesse caso específico, eles obrigaram o espírito a desmontar o aparelho no consulente. Beleza, turminha? Beleza. Então, qual é a técnica? Ordena-se ao médium desdobrado a visita a um determinado lugar
ao mesmo tempo que se emite energia com contagem lenta. Ele se desloca seguindo os pulsos da contagem até atingir o local estabelecido. Como permanece com a visão psíquica, transmite de lá descrições fiéis de ambientes físicos e espirituais, nestes últimos incluindo a eventual ação de espíritos sobreencarnados. Este tipo de desdobramento exige certos cuidados com o corpo físico do médium, que deve ficar em repouso, evitando-se até mesmo que seja tocado. Então, turma, ele está se deslocando, o operador, né, está ali dando os comandos, vá até a casa de fulano de tal, se deslocando, aí dá a contagem 1, 2, 3, e aí por diante. E aí ele vai até, né, o alvo, né, daquele caso. Aí, veja que esse deslocamento pode acontecer em lugares no astral, pode ser em algum lugar no plano físico, por exemplo, né, a própria residência do consulente ou no seu local de trabalho, e em zona de resgate no astral, ou seja, nos umbrais. Ok? E aí, duas observações sobre as forças em ação. Quando o médium age à distância desdobrada, o seu corpo astral está submetido à ação do campo magnético e gravitacional do plano astral do planeta. Por este motivo, precisará estar livre das peias magnéticas, placas fluídas e das energias densas do seu duplo etérico para reduzir os efeitos dessa ação de oposição telúrica à sua livre movimentação. Ou seja, quanto mais limpo a pessoa tiver, mais facilidade ela vai ter de se locomover. Certo? Livremente. Livremente e com agilidade. Livre de peias magnéticas, né, de energias densas. Por isso, sempre antes é necessário uma limpeza com vento solar, ou limpeza com os elementais. Se frequentar uma casa de umbanda, um banho fluídico, né, de descarrego, etc., para a pessoa, né, o animista fazer esse deslocamento, né, no astral. E a outra observação é sobre a necessidade de a equipe estar ali juntas, né, focadas, aglutinando energia, né, em favor daquele que está se deslocando, né? O servidor, para se projetar com mais facilidade, deve receber o apoio das energias revigorantes de que o grupo dos servidores seja capaz de disponibilizar. Se isso não for possível, terá que contar com os próprios recursos de força mental que já desenvolveu para se movimentar no meio diverso e adverso ao que está habituado. Nesses casos de ação à distância, o dirigente é o principal responsável e o centro de comando e de controle dos deslocamentos realizados pelos servidores, bem como a fonte principal de energia, o que pode ser bem desgastante para o dirigente sem o apoio de um grupo de servidores bem capacitados. E bem capacitados, se entenda aí, grupo unido, grupo com foco, concentrado e voltado para aquela atividade, todos, né, com sua vontade ali, oferecendo energia e recursos para que o trabalho possa correr muito bem. E aí você percebe, né, a importância de todo o trabalhador. Que a gente fica achando que só o médico que tem vivência é importante, que só o médico que tem a mediunidade ostensiva é importante, e você vê que tem trabalho para todo mundo.
Todo mundo de boa vontade, mesmo quem não tem nada disso, querendo estar ali só doando energia, de fundamental importância essa pessoa, que está ali Exato. só doando energia, né? Às vezes tem um que fica ali no cantinho, quietinho, só dando apoio. Sem esse, o trabalho não acontece. Isso. Né? Aí você vai pegar 3 pessoas, né? Que seria para o menino, para você fazer um trabalho bom. 3 pessoas no grupo de apometria. Um é dirigente, o outro é o médium que vai se desdobrar e o outro vai dar o apoio. Se faltar esse aqui que vai dar o apoio, como é que vai ficar, né? O operador vai gastar sua energia toda para fazer, né, a obra, e essa obra tem o risco de não correr bem. A depender da dificuldade, pode não dar certo. Isso, né? Porque aquele outro que fica ali Por isso- quietinho, né, ele está dando apoio, ele está concentrado, ele está fornecendo o seu ectoplasma, a sua energia, né, para que, né, todo esse trabalho até de desdobramento, de locomoção, né, astral, possa acontecer. Por isso que é bom ter uma equipe grande, né, para ter esse suporte. Sim. Mas, assim, com 3 pessoas já, né, fala que um grupo de 3 pessoas, né, pode fazer, se Porque, esse às grupo está vezes, unido... mais do que a quantidade, é a qualidade, né? A qualidade, Ela tem que estar, se ela estiver focada no trabalho, acreditando e sabendo que está sendo útil e doando energia, sem ter aquele alvo discordante, né? Deixar a mente vagar, ela, acho que mesmo uma pessoa, dependendo do trabalho, é suficiente. Porque às vezes tem muita gente, mas se as pessoas não tiverem, digamos assim, concentradas naquilo, pode ser até atrapalhar mais do que ajudar. Isso. É um que... Não adianta ter só quantidade, né, Darlene, né? Um grupo grande que está em desarmonia, aí está um está pensando nos seus problemas, né? O outro nem não tá bem, não chegou bem. Pode estragar o trabalho mesmo, pode mais estragar do que ajudar. Porque eu coloquei esse exemplo por causa daquele momento, né, que eu participei com o pessoal do Rio de Janeiro, né, de Niterói, aquela vivência que nós tivemos, porque ali era um grupo ali, tinha quase assim umas 10 pessoas. Uhum. Para que o sensitivo obedeça a uma ordem de comando e se desloque até um determinado local, é necessário que o dirigente localize ou conheça o endereço vibratório para onde o sensitivo deve se deslocar. 2. O dirigente informe ao sensitivo o local a ser visitado, retransmitindo a onda de endereço vibratório localizado. 3. O sensitivo, de posse do registro do dirigente, projete uma onda de rastreamento em busca da onda emitida pelo local a ser visitado. Aqui não representamos o dirigente espiritual, que muitas vezes é o que obtém o endereço vibratório do local a ser visitado e o repassa ao dirigente do plano físico. Então, veja que as pessoas precisam ter na sua mente para onde é que vão, né? O operador precisa saber o endereço tal na casa de fulano. O médium, o que vai se desdobrar, também precisa saber para onde está indo. Né? É bem assim, faz a sintonia. Tá. Fale, porque, André, não, porque agora eu fiquei até um pouco de dúvida, não é? Porque assim, é necessário mesmo do sensitivo saber mesmo onde é que é, não é? O endereço exato, né? E pode ter também uma imagem mental desse local, porque ele vai... Ele pode ter, não é? Ele pode dizer, né? Uma casa, sei lá, ter uma foto prévia do local também, para ele criar, não é? Ele criar essa forma dele. Mas só o endereço, assim, o endereço, rua, você fala o nome da rua e a pessoa que vai ser atendida, é o suficiente. O nome da pessoa e o endereço dela é o suficiente. Mas se tiver foto, ou você já saber onde é que a pessoa mora, vamos supor, é um amigo seu, você sabe que ele mora na rua tal, você já foi na casa dele. Se você mentalizar, vai ser bem mais fácil, né, você chegar lá. Bem mais fácil, perfeito.
E veja, né, esse desenho aí que está lá no livro de Introdução aos Fundamentos da Apometria. Tudo emite onda, né? O Ramatiz explica isso. Né? E o estado físico das coisas é o estado anormal. E as coisas, tudo tem uma aura, e essa aura, ela tende para fora, né? Ela pulsa de dentro para fora, né? Como se quisesse se libertar. Né? São ondas que as coisas emitem. Então, como é que ele desenhou aqui? Né? Uma casa, que seria o endereço, né, vibratório, a onda que ela emite, né? A onda de pensamento do dirigente, à esquerda, a onda de pensamento do animista, né, que vai ser desdobrado, e o que? As ondas de pensamento de cada um, né, que vai se unindo àquele lugar. Foi assim que ele deu essa explicação de como é que acontece essa dinâmica, né, do pensamento. Mestre Lobo, o senhor que é da área da física aí, achou o quê? Meu amigo tá indo tranquilo aqui para mim. Tô assistindo cada cena interessante, viu? Bom, né? Tá gostoso, cara. Tá ultra gostoso. Esse rastreamento, essa... teve uma vez eu li um livro e ele fez, porque eu sinto o cheiro da casa. Na realidade não era cheiro, era exatamente o aspecto vibratório da casa, né, que interagia com quem estava no centro e a turma conseguia se deslocar. Vamos em frente, meu amigo. Tá indo tranquilo, gostei. Beleza, então. Aí, agora nós vamos fazer as considerações, ainda antes das considerações finais, tá? Mas, já entrando, e com abordagem do Espírito André Luiz pela mediunidade de Chico Xavier e Valdo Vieira. Eu nem sei quem foi que escreveu esse capítulo, né? Mas é o capítulo 21 do livro Mecanismo da Mediunidade e fala sobre o desdobramento, especificamente sobre o sono artificial. Ô, André, Diga. é só verificar a página se for par ou ímpar. Par é Chico, se for ímpar, foi Valdo. É porque eu não... Brincadeira, turma. Não, mas é assim que eles trabalhavam mesmo, né? Exato, capítulo exato. ímpar, pelo menos o livro de... É porque eu não observei, né, quem era pai e quem era ímpar aí. Mas é assim muito que interessante eles isso. se dividem. Enfim, enfileirando algumas anotações com respeito ao desdobramento da personalidade, consoante as nossas referências ao hipnotismo comum. Olha aí, Fábio. Recordemos ainda o fenômeno da hipnose profunda entre o magnetizador e o sensitivo. Lembrando que lá no início, antes de todo esse conhecimento ser chamado de apometria, era chamado de hipnometria. Lembra que foi uma pessoa apresentou para o sistematizador da apometria? Né? Então, veja bem, quem possa observar além do corpo físico, reparará, à medida que se afirme a ordem do hipnotizador, que se escapa abundantemente do tórax do sujeito, caído em transe, um vapor branquicento que, em se condensando qual nuvem inesperada, se converte habitualmente à esquerda do corpo carnal, numa duplicata dele próprio, quase sempre em proporções ligeiramente dilatadas. Será que ele está falando aí do duplo etérico? Tal seja o potencial mais amplo da vontade que o dirige, o sensitivo, no caso, a pessoa desdobrada, desligado da verte física, passa a movimentar-se e ausentando-se, muita vez do recinto da experiência, atendendo a determinações recebidas, pode efetuar apontamentos a longa distância ou transmitir notícias com vista a certos fins.
Aí, André, com base nisso daí, eu acho que é mais o corpo astral do que o duplo etérico. Sim, mas... O duplo etérico não é só de reserva de energia, ele também age. Sim, o que pode acontecer, Darlene? Num desdobramento, o duplo etérico também se deslocar. Sim, mas ele age... Eu não estou desconsiderando o que você falou, é certo. O Não, desdobramento é do corpo astral. Mas Não, mas a minha pergunta é uma dúvida que eu tenho, o duplo etérico também ele tem como atender a determinação recebida, ele age? Ou Sim. ele é só um repositório de energia vital? Ele é um repositório de energia e ele não é um veículo de manifestação da consciência. Isso é certo, correto? O espírito, a consciência pode se manifestar no corpo astral, no corpo mental, mas ele não vai se manifestar a consciência no duplo etérico. Ele é só um corpo energético. Pois é, e por isso que eu digo que ele não pode, então, fazer. Ele não pode, então, fazer essa parte que está dizendo. Não, entenda, mas isso não o torna imune aos efeitos dos comandos da apometria. Sim, eu sei, querido, eu sei. Ele desdobra, ele está ali, mas ele não age, é isso que eu quero dizer. Ele não tem a consciência não age através dele. Não age, ele pode se desdobrar, né? Tá. E ficando desdobrado, inclusive, é o que o José Lacerda de Azevedo, que é o sistematizador da apometria, ele fala que ele pode ser tratado. E ele chamou essa técnica de tratamento do pretérico de eteriatria, né, para, por exemplo, né, você cuidar de brechas, feridas que estão ali no duplo etérico, né, isso vai repercutir no físico. Né, mas você não... Se bem que teria que me aprofundar nisso daí, mas o nome dele, o Leonardo Mullen, no curso de Master em Apometria, no experimento que é de entrevista com o Mago Negro, ele dá o comando para que o duplo etérico vá até uma fonte. Você viu essa parte? Sim. Então, né? Aí, ou seja, esse duplo também estaria ao efeito do magnetismo, né? Se realmente isso aconteceu, ele deslocando o duplo etérico até uma fonte que é criada, né? De forma etérica, né? No astral, para se reabastecer, e essa foi a intenção naquela demonstração, né? Sim. Complicou mais aí ou ficou mais claro? Não, ficou mais claro. Mas vamos lá. Seguindo-lhe a discussão, vê-lo-emos, porém, constantemente ligado ao corpo somático por um fio tenuíssimo. Fio este muito superficialmente comparável, de certo modo, à onda do radar, que pode vencer imensuráveis distâncias, voltando inalterável ao centro emissor. Não obstante, sabemos que semelhante confronto resulta de todo o impróprio para o fenômeno que estudamos no campo da inteligência. Então, veja que aqui é um fenômeno que é da apometria. E esse fio tenuíssimo que ele se refere aqui, nada mais é do que o cordão de prata, que é uma extensão do corpo astral e faz essa ligação entre o perispírito e o corpo físico. E aqui ele já está falando, né, que vai até distâncias imensuráveis. Ou seja, haveria uma saída completa. Nessa fase, o paciente executa as ordens que recebeu, desde que não constituam de respeito evidente à dignidade moral, trazendo informes valiosos para as realidades do espírito. Notemos que aí, enquanto o carro fisiológico se detém, resfolegante e imóvel, a individualidade real, embora teleguiada, evidencia plena integridade de pensamento, transmitindo de longe os avisos e anotações através dos órgãos vocais, em circunstâncias comparáveis
aos implementos do alto-falante um aparelho radiofônico. E aí, turma? Será que sai ou não sai? Né? E você, depois de uma explicação dessa, você falar, não sai? E aí, eu só queria trazer considerações finais, só faltam 5 minutos, né, para a gente encerrar, que está lá no Livro dos Espíritos. Questão 407. É necessário o sono completo para a emancipação do espírito? Não. O espírito recobra sua liberdade quando os sentidos se entorpecem. Para se emancipar, ele se aproveita de todos os instantes de repouso que o corpo lhe oferece. Desde que haja prostração das forças vitais, o espírito se desprende. Quanto mais fraco o corpo, mais livre se torna o espírito. Ele fez essa consideração, né, de prostração das forças vitais, mas também, lá no início, né, pelo que dá a entender, no estado alterado de consciência, o espírito pode se emancipar. É que ele diz aqui que ele se aproveita de todos os instantes de repouso. Questão 409. Frequentemente, num estado que ainda não é de sonolência, quando temos os olhos fechados, vemos imagens distintas, figuras das quais apanhamos os mais minuciosos detalhes. É um efeito de visão ou de imaginação? Estando entorpecido o corpo, o espírito procura quebrar sua cadeia. Transporta-se e vê. Se já fosse completo o sono, isso seria um sonho. Veja, observe que eu deixei destacado em amarelo, né? É num estado que não é ainda de sonolência. Questão 420. Os espíritos podem comunicar-se se o corpo estiver completamente acordado? O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa. Se irradia por todos os lados. Por isso, pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo em estado de vigília, embora o faça mais dificilmente. E aí tem uma outra questão, lá no Livro dos Espíritos, no início, salvo engano, é 79 ou 89, não me recordo, mas é na casa dos 70 ou 80, em que é perguntado sobre a natureza do espírito e é respondido que o espírito é como se fosse um sol que se irradia. Ele não se comunica só pela visão, né, extrafísica. O espírito ele pode falar por qualquer parte do seu corpo, ele pode ir se irradiar por todos os lados. Ele não fica encaixotado. Certo? É como se fosse um sol. Não sei se vocês têm conhecimento disso, dessa parte aí. Tá? Então, turma, e aí, por fim, né, a segunda vista, questão 447, que pode acontecer muito também o fenômeno de apometria, né? A pessoa está tendo uma visão e interpreta isso como desdobramento. O fenômeno designado pelo nome de segunda vista tem alguma relação com o sonho ou sonambulismo? Tudo isso é uma coisa só. No que chamar de segunda vista, o espírito ainda está mais livre, embora o corpo não esteja adormecido. A segunda vista é a vista da alma. A emancipação da alma se manifesta, às vezes, no estado de vigília e produz o fenômeno conhecido pelo nome de segunda vista, que dá aos que a possuem a faculdade de ver, ouvir e sentir, além dos limites dos nossos sentidos. Percebem as coisas ausentes por toda parte, onde a alma possa estender a sua ação. A segunda vista, em traduções de outras pessoas, né? Essa é a tradução do Evandro Noleto, mas em outras traduções é escrito como dupla vista.
né, que é essa capacidade de ver, não só de ver, né, mas também de ouvir e de sentir, além dos sentidos. E o espírito da falange do espírito de verdade fala que tudo isso é uma coisa só. Então, turma, vocês podem até ficar na dúvida, né? Quem acompanhou as outras aulas, achar que a apometria a pessoa não desdobra, acontece só ali. Mas, enfim, né? Eu acho que isso é questão de só menos importância. E o que a gente sabe, realmente, é que a apometria, ela sim é uma técnica, ou conjunto de técnicas eficaz no tratamento da desobsessão, que vem a substituir o uso de apetrechos e outros métodos que usam elementos materiais, né, em outras linhas espiritualistas. É uma alternativa, né, melhor falando. E tem demonstrado bons resultados. Né? Penso que o futuro, esse é o caminho, né, de a gente precisar menos de elementos materiais. E nós vemos aí, né, pessoas sérias trabalhando com esse método e conseguindo bons resultados, né? Se alguém quiser fazer considerações ou contestar, por favor, sinta-se à vontade. Eu vou só lançar uma pergunta, aí não precisa nem de responder agora, né? É possível, né, nesse nosso estudo, nesses nossos encontros, ocorrer um tratamento de um de nós, nessa reunião de hoje, ou de um membro da Não. nossa família que se encontra doente? Aqui a gente tá se preparando ainda, né? Ah, tá. Alguém se sente preparado para... A senhora quer saber se pode fazer um atendimento, não é isso? Porque eu estou com um irmão muito A doente, gente está estudando ainda, né? Todos aqui penso que estão iniciando, né? entendi. Não, a pergunta é essa. Mas em Palmas eu acho que tem lugar, viu, dona Voniclass? Uhum. Tá? E depois eu posso conversar com a senhora. Tá bom. Ver se a senhora quiser um atendimento apométrico, e vou dizer quem é a pessoa. Agora, eu nunca visitei. Teria que ver e conhecer, saber como é que eles trabalham. É pela linha de Umbanda também. Né? E aí eu converso com a senhora depois, tá? Tá bom. Beleza, turminha? O que vocês acharam? André, é só uma coisinha assim rápida. Sim. No caso, a apometria, ela ia em uma dose única tirar todo aquele tratamento que se faz nas casas espíritas, é isso? Não é tirar. Eu digo assim, resolver com mais rapidez e eficácia. A apometria, ela é utilizada mais para obsessões complexas. Porque, veja bem, se às vezes é um problema de obsessão simples e a doutrinação for suficiente, não precisa da apometria. Entende? Aí o método convencional, kardecista, de doutrinação, pode ser suficiente. Né? Através do diálogo, né? Uhum. Agora, quantas obsessões complexas, né, a apometria vem como alternativa viável, né, de tratamento. Vai depender do caso, aí teria que se fazer uma anamnese, qual é a situação da pessoa, estudar o caso e ver o que pode ser feito. E outra, a apometria também não é uma solução definitiva para tudo. E é necessário também o quê? Um acompanhamento da pessoa, às vezes a pessoa precisa de um acompanhamento psicológico, às vezes também a pessoa precisa de um tratamento magnético, passos magnéticos, porque pode ser solucionada a parte espiritual, né? Porém a pessoa ainda está com os resquícios daquela energia pesada
E aí você vai tirar pelo magnetismo. Entende? E o pai João de Aruanda, no livro Magos Negros, ele frisa muito isso daí, a necessidade de se complementar a apometria com as sessões de passes magnéticos, né, para poder limpar e tirar aquela energia, aquele resquício de energia que ficou aderida na pessoa. Uhum. Entende? Então, Certo. o complemento não é solução definitiva para tudo, tá? É bom que a gente entenda isso. Mas uma alternativa muito, muito válida. É um instrumento para para aqueles que estudam e querem fazer trabalho no bem, né? Você sabendo aplicar, muito válido. Beleza, turma? Beleza. Beleza, cara. Alguém queria fazer alguma consideração? Queria discordar, Fábio? Não, tudo tranquilo. Sou eu para discordar. Não, mas é isso, viu? Olha, Agora, turma. só queria fazer uma observação, André. Sim, Rapaz, olha que eu tenho uma biblioteca que eu acho que é muito boa, certo? Mas essa de Poliana aqui que eu estou vendo, certo? É fantástica, certo? legal. Então, turma, alguém queria Eu fazer? já estava com inveja também. Um dia chega lá. Beleza. Alguém queria fazer a prece de encerramento? Tiago? Vou fazer timidamente, tá? À Bem vontade, simples. à vontade. Dona. Então, vamos fechar nossos olhos da carne, levar nosso pensamento ao nosso Mestre amado Jesus Cristo, com a bênção e a proteção de nossa Mãe Maria Santíssima, pedindo a Ele que nos leve ao nosso Criador, Deus, Senhor da vida, Senhor. Muito obrigada por hoje, obrigada pelos ensinamentos, pelo aprendizado, que possamos, Senhor, estar reunidos em Seu nome, Jesus, com a intenção e o objetivo de aprender para nos ajudar e ajudar ao nosso próximo, e que assim seja. Amém. Gratidão, assim seja. Viu? Assim seja. Turma, E assim é muito bom. seja, gente. Assim seja. É muito bom estar com vocês, viu? Até uma próxima. Ótima noite a todos aí. Ótima semana. Obrigada, Vandré. Obrigada. Um abraço. Tchau, Valeu, tchau. gente. André. Tchau, gente. Valeu, Boa André. noite. Boa noite. Tchau, tchau.